tudo bem? Como você está? Espero que bem, mas se não estiver tudo bem, eu peço que a graça, o amor e a paz de Deus seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Muitos de nós temos atravessado dias difíceis, né? Depressão, ansiedade, lutas, perdas. Então, que a cada dia, a cada manhã, a graça e a misericórdia do Senhor se renove sobre as nossas vidas para a gente continuar caminhando, né? Bom, como Deus tem um propósito em todas as coisas, é engraçado até dizer que este capítulo era realmente para eu falar sobre ele, só para vocês terem uma ideia. Eu basicamente rabisquei ele, anotei ele inteiro. Ele está todo desenhado e anotado. Dá vontade de ler ele inteiro aqui, mas eu vou tentar resumir. Muito bom esse capítulo, muito prático, assim como toda a teoria e ideia do livro. E olha que fofinho. Comprei canetinhas, cor bebê aqui para anotar. Tô adorando, tô brincando aqui com ele. O título é Perdendo a Chave. Confissão e a verdade sobre nós mesmos. Ixi. Ela já começa o capítulo dizendo assim: eu tenho um plano para hoje de manhã. E aqui já me chama atenção, porque ela já me diz. Essa frase me traz aquilo, né? Eu tenho um plano, eu planejei, eu estou controlando o meu dia. Quantas vezes, né? Acho que o tempo todo a gente acha que tem um plano, que tem a nossa decisão, que tem aquilo sob controle, planejado, conforme nós fizemos, né? Ela fala um pouquinho sobre o plano dela, então ela solta uma frase que diz assim: de repente entra o efeito freada brusca. Eu achei demais essa frase, eu adorei esse termo que ela olha, freada brusca. É assim mesmo, quando alguma coisa vem e interrompe meus planos, interrompe nossos planos, né? Seja nos planos do dia, um trânsito inesperado, seja nos planos da vida, seja nos planos do trabalho, seja nos planos da família. Qualquer coisa que sai fora daquilo que a gente planejou, não dá a sensação que é esse efeito mesmo? Freada brusca. Aí ela conta aqui que ela perdeu a chave dela, e eu acho legal que ela escreve assim: com elas, com a chave, né? Foi embora todo o meu senso de perspectiva, também meu plano e a minha calma. Esse instrumento que eu posso segurar, que serve para segurança e liberdade, né? De trancar a casa, nos dá liberdade de sair de casa. Subitamente se tornar uma forma de prisão. Então, um objeto que era para nos dar segurança e liberdade de trancar nossa casa ou nosso carro, de repente, subitamente, se tornar uma forma de prisão. Eu estou detida. Então, ela começa a descrever os seus sentimentos. Que engraçado, né? Um objeto de liberdade trouxe prisão naquele momento, porque ela o perdeu, né? Perdeu o controle e perdeu a segurança. E está detida naquele sentimento de ter perdido e ter tido aquela transformação no dia dela. Então ela começa o estágio 1 dos sentimentos, ela descreve cada estágio, né? O estágio 1 foi a lógica. Eu tento controlar o ocorrido com a minha lógica, ela tenta controlar, justificar dentro da lógica humana dela. O estágio 2, autocondenação. Se você tem feito dessas mensagens um estudo, quiser anotar aí o estágio 1, lógica, trazer para a lógica, tentar... isso acontece, eu não sei se acontece com você, mas acontece muito comigo, eu tentar imaginar como é que eu posso resolver, da onde que eu vou arranjar dinheiro para pagar aquela conta, qual é o plano que eu posso fazer para resolver aquele problema, qual vai ser a solução, trazer tudo para minha lógica racional, né? Estágio 2, autocondenação. Traz acusação sobre si mesma, traz a culpa. Que grave isso aqui, né? Que forte. Parece bobo uma chave, né? Mas quantas coisas maiores com autocondenação, com culpa, são profundas que nós trazemos sobre nossas vidas. Estágio 3, frustração. Que sentimento ruim de lidar, né?
entra em estado de frustração, um sentimento tão incômodo. Quantas vezes a gente se frustra durante o nosso dia, durante a nossa vida, porque as coisas não aconteceram como a gente esperava, né? E daí é engraçado que ela é muito sensível e perceptível, e ela diz assim, ela tentou falar com o marido dela, tentou procurar onde as crianças brincaram, não adiantou. Daí ela começa a questionar Deus, ela diz assim, Deus deve saber onde estão as minhas chaves, por que ele não me ajuda logo? Depois que a gente passa pela frustração, a gente começa a questionar Deus, porque afinal ele sabe de todas as coisas, né? Se ele sabe onde está a chave, por que ele não ajuda ela? Naquele conflito consigo mesma, ela começa a questionar a Deus, né? Então ela entra no estágio 4, agonia. Quantos sentimentos negativos, quando um ocorrido fora do plano, pode nos trazer, né? Agonia. E daí ela entra no estágio 5, última tentativa. Paro e oro. Ela para respirar e entender. Amo quando ela pede uma restauração de perspectiva. Ela tá ali orando, tentando respirar, e ela começa a conversar com ela mesma ali, dizendo que ela tá sendo... Ela diz assim, eu digo a mim mesma que estou sendo ridícula, estou exagerando. Calma. Peço rapidamente por uma restauração de perspectiva. E daí ela vem para o estágio 6 e último estágio, desespero. Mesmo tentando ter calma, ela continua no desespero. Desisto, me jogo no sofá. Ali ela se rendeu, né? E começa até a dar uma dramatizada ali, né? Eu nunca vou encontrar minha chave, essa missão não tem jeito, eu não tenho jeito. Olha que palavra pesada, né? Sobre nós mesmos. Vou ficar aqui até o fim dos tempos, até ter dinheiro para comprar outro e substituir. Como junto com essa dramatização veio a autodepreciação, né? Olha só. Então, um pouco envergonhada e culpada por todo o meu exagero, me recomponho e 7 minutos depois ela encontra a chave embaixo do sofá. Prossigo rapidamente, ela não conseguiu resolver as coisas que ela tinha planejado, que era ir no mercado, etc, e vai direto para uma reunião. A chave perdida acaba sendo um ruído no meu dia. Nada de importante, 15 pequenos minutos, mas também foi o apocalipse. E ela coloca aqui, apocalipse significa literalmente desvelar ou descobrir. Desvelou tudo que acontece dentro dela, descobriu os processos que ela passa diante de uma situação de frustração ou que estão fora do nosso controle. Na minha raiva, reclamação, autocensura, xingamento, dúvida, desespero, eu vislumbrei por alguns minutos como me agarro com força o controle. E quão pouco controle de verdade eu tenho. Na ausência do controle, me sinto presa e estressada. Olha, eu não sei você, mas como eu me identifiquei com essa palavra, meu Deus do céu, que vergonha. Que identificação forte eu tive com isso. Presa e estressada. Aquelas partes de mim que preferem ficar escondidas foram momentaneamente desveladas. Às vezes meus dias correm bem, conforme aquilo que a gente planejou e esperou. Então algo pequeno acontece e eu já, acabo perdendo o controle. Começo a contar de outras coisas do dia que aconteceram várias coisas ao mesmo tempo. Quebrou o lava-louça, o ventilador, a secadora, e ela diz que naquele dia que tudo aconteceu, parecia que estava na lista negra do universo. Imagina como pode acontecer tanta coisa ao mesmo tempo, né? O mundo me odeia. Pequenas coisas dão erradas, me sinto apressada e sobrecarregada. Aí ela fala dos sentimentos de tristeza e frustração. Essas revelações intrusas do meu dia são insignificantes comparadas ao imenso sofrimento nas nossas vidas e no resto do mundo. Tem pessoas que enfrentam uma agonia profunda todos os dias. Dor crônica, perdas de partir o coração, desespero. Na minha vida mesmo já houve momentos de profunda angústia, mas não é o caso aqui. Contudo, aqui é onde me vejo num dia ordinário, onde a minha raiva e irritabilidade
É neste dia ordinário onde eu tenho a raivinha, né? A raiva, a irritabilidade, é onde o Salvador se digna a encontrar-me. Que misericordioso esse nosso Deus, né? Esses momentos, e quando eu comecei a ler o livro, eu falei, olha que interessante, de que forma que ela vai trazer, né, essa questão dos estudos, né, da gente escovar o dente diariamente, ter que tomar banho diariamente, fazer a cama diariamente, repetir tudo aquilo diariamente, de que forma que somos trabalhados, que o nosso caráter é trabalhado através disso. E olha que interessante que ela traz aqui. Esses momentos são uma oportunidade de formação, de santificação. E daí ela traz uma revelação. Por trás desses exageros e chateações estão temores reais. Perder a minha chave revela a minha ansiedade de que não vou poder fazer o que é preciso para cuidar de mim e do que estão próximos a mim. Mesmo a gente confiando em Deus, quantas vezes a gente quer ter o controle e a gente acha que os outros só vão estar bem se nós cuidarmos dele, fizermos aquilo que é preciso fazer, que o controle e a solução de todas as coisas está em nossas mãos, né? Esse fato acerta bem no meu medo de fracassar e ser incompetente. Será que nós temos esse medo também? De fracassar, de ser incompetente, de não ser necessária, de não conseguir resolver todas as coisas, de não ser a solução, de não ser perfeita. A lavadora lava-louças, desvela preocupações com o dinheiro. Será que vamos ter o suficiente? Também me expõe a minha idolatria do falso, minha falsa esperança depositada no conforto e na conveniência. Eu só quero que tudo corra bem. A chave perdida fornece um momento de revelação, revelando quanto de mim está perdido e a minha confiança mal direcionada. Eu acho que legal que aqui ela coloca assim, mas esse é o ponto, né? Pessoas boazinhas e legais não precisam de Jesus. Ele veio pelos perdidos, ele veio pelos sem solução. Em seu amor por nós, ele veio para nos tornar achados e solucionados. Olha que interessante, ela traz Paulo, né, que é essa passagem muito conhecida, que Paulo nos fala para estarmos contentes em qualquer circunstância. Para Paulo, isso significa encontrar contentamento em meio a naufrágios, espancamentos, perseguições, tudo aquilo que ele passou, né. Mas eu não preciso esperar por um naufrágio, porque a gente sempre fala, né, para praticar isso, estar contente em qualquer e toda situação, mas de repente uma pequena coisa do nosso dia já leva o contentamento todo embora para bem longe, que a gente nem sabe onde foi parar. Até achar de volta, meu Deus. Não sei se acontece com vocês, gente, mas comigo. Esse chamado ao contentamento é um chamado em meio a circunstâncias concretas em que me encontro hoje. Achar contentamento em todas as coisas, até no limpar a casa, no perder a chave, né? Tudo isso vai trazendo evolução para nós, vai trazendo dependência de Deus para nossa vida. Olha que interessante que mais que ela diz aqui. Eu preciso cultivar a prática de encontrar a Cristo nesses pequenos momentos de angústia, frustração e raiva. De encontrar a morte e a ressurreição de Cristo, essa grande história de queda e redenção, numa pequena manhã cinzenta de terça loucamente atarefada. Do contrário, vou passar toda a minha vida imaginando e esperando, e pregando e ensinando sobre como partilhar dos sofrimentos de Cristo na perseguição, sofrimentos gigantescos e na morte, enquanto eu passo os meus dias reais em murmuração, descontentamento, desesperos subterrâneos. E aqui um pouquinho mais pra frente ela compartilha, né, que na igreja dela eles fazem oração sobre pedir perdão pelos pecados constantemente, né, sobre esse renovo, né, que a gente precisa fazer diariamente. E ela diz assim, ela traz, né, uma solução, uma paz sobre toda essa situação de desconforto. Os nossos fracassos ou sucessos na vida cristã não são o que nos definem ou o que determina nossa dignidade diante de Deus ou do povo de Deus. Vem como um respiro para aquela situação da frustração, né, daquela culpa. Pelo contrário, somos definidos pela vida e obra de Cristo em nosso lugar.
Por mais que a gente já saiba disso, como ela coloca aqui, nós precisamos ser relembrados disso todos os dias. Nos ajoelhamos, nos humilhamos juntos, admitimos a verdade, confessamos, ela fala também sobre isso, confessar diariamente os nossos pecados, para nos colocar nesse lugar, e nos arrependemos. Juntos praticamos a postura que abraçamos todos os dias de um povo perdido e carente que recebe a misericórdia em abundância. Ela diz que eles fazem isso na igreja dela, todos juntos, todas as vezes que eles estão em culto, em confessar, se arrepender. E ela fala da importância, do quanto é necessário esse processo constante em nossas vidas, para nos colocarmos e nos encontrarmos nesse lugar de dependência de Deus todos os dias. Recebe a misericórdia, para a gente se lembrar diariamente da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Ela diz que na igreja dela, o pastor se levanta e pronuncia absolvição. Ele roga a Deus por misericórdia e perdão por meio da obra de Cristo em nosso lugar. Uma amiga dela questionou o pastor pronunciar absolvição, que a gente já recebe o perdão de Deus, e ela fala do quanto é importante para ela ouvir em voz alta o quanto ela é perdoada e amada, uma voz que é mais que verdade, mais alta e mais tangível que as vozes acusadoras internas e externas que dizem que eu não sou. Daí ela fala da importância que ela vê em fazer isso como comunidade, como igreja, e eu creio que é o que a gente está fazendo juntas, buscando isso, nos relembrar que somos amados e perdoados, em voz alta, ouvindo um do outro, seres humanos em vozes tangíveis, porque já tem tantas outras vozes que vêm nos dizer o contrário. Somos pessoas que precisam desesperadamente uma das outras se quisermos buscar a Cristo e andar em arrependimento. Pensamentos ruins e condenadores me dizem que o amor de Deus é distante, frio ou irrelevante, que eu preciso me provar para Deus e para outras pessoas, que eu sou órfã e que ninguém me ama, principalmente se a gente tem algum problema familiar, que a gente já se sente órfão de lar. Pensamentos ruins e condenadores me dizem que o amor de Deus é distante, frio ou irrelevante, que eu preciso me provar para Deus e para outras pessoas que eu sou órfã e que ninguém me ama, que Deus está balançando a cabeça impaciente comigo, prestes a me deixar sozinho. Tão humano isso. É o humano que faz isso, né? Somos nós na carne, quando estamos nervosos, acabamos fazendo isso. Mas Deus não. Esses pensamentos são tão altos que eu preciso de uma voz humana para me dizer a cada semana que eles são mentira. Preciso ouvir de alguém que me conhece, que há graça suficiente para mim e que a obra de Cristo foi feita por mim. Mesmo quando confesso de joelhos que eu errei de novo essa semana, podemos confessar falando baixo, até não falar nada, mas somos lembrados do nosso perdão em alto e bom som, com alguém em pé exclamando. Então eu vou aproveitar essa palavra e essa deixa para dizer que essas vozes que te fazem sentir órfã, que te fazem sentir indignas, não amadas, ou que Deus está bravo com você, são mentiras. E eu venho dizer, declarar e te lembrar que a obra de Cristo foi feita por você, pela tua vida. E para finalizar, gostaria de ler somente esse parágrafo, que ela diz assim: ao longo do tempo, por meio das práticas diárias de confissão e absolvição, aprendo a buscar a Deus nas rachaduras do meu dia. Observar o que esses momentos de fracasso me revelam e o que eu sou, as minhas falsas esperanças e os meus falsos deuses. Eu aprendo a convidar o Deus verdadeiro à realidade da minha perdição em pecado, a concordar com Ele sobre o meu pecado e a ouvir de novo suas palavras de bênção, aceitação e amor. O poderoso amor de Deus por nós se aventura pelas partes indignas e minúsculas, como uma mulher que está preocupada demais com uma moeda perdida, varrendo os cômodos, olhando debaixo dos móveis até achá-lo. Deus busca mais ardentemente a mim do que a minha chave. Ele zela por encontrar o seu povo e restaurá-lo. Eu já li umas 5 vezes, acho que eu vou ler mais umas 5 vezes esse capítulo para renovar esse sentimento e reafirmar essa verdade sobre a minha vida, a minha mente. E eu espero que também seja renovada e reafirmada sobre a vida de cada uma que ouvir essa mensagem hoje, em nome de Jesus.